Bom dia a todos. Sabe uma coisa? Tem gente que pergunta como é que era ser crente, cristão na verdade. Como é que era ser cristão alguns anos atrás? Eu posso falar somente da minha geração, que comecei na igreja lá por volta dos anos 2000 e alguma coisinha. Era diferente no sentido que as pessoas tinham mais temor a Deus, buscavam mais, se consagravam mais. É, Era normal tu ter vigília aos fins de semana, ter consagração, ter jejum, coisas que hoje em dia não estou dizendo que não tenha mais, mas é mais difícil as igrejas fazerem campanha de oração, de consagração. Hoje em dia o foco é outro, estão focados em outras coisas e, e perderam o foco da santidade. Antigamente os cristãos se preocupavam em se santificar. A gente se poupava em olhar televisão, um monte de coisa. Não que eu tô falando que isso seja errado, mas na minha geração a gente se preocupava mais. Nesse sentido, a gente respeitava mais nossos pastores e, e Deus operava tão grande naquele tempo. Não estou dizendo que Deus não opera nesse tempo, mas Deus operava tão grande naquela época, e daí há quase 2 décadas atrás, um pouco menos, que no fim do culto os irmãos tinham que fechar as portas da igreja porque o derramamento do Espírito Santo era muito grande. Para aqueles que vissem fora, não pensasse que quem visse de fora era meio estranho, entendeu? Até quando eu fui para a igreja a primeira vez, quando eu vi a maneira que Deus operava naquela época, para mim que não era convertido, era meio estranho. Mas depois, com o tempo que comecei a orar, me consagrar essas coisas, comecei a entender mais o mistério de Deus. E hoje a gente não vê isso todos os dias. Hoje a igreja está mais focada em outros assuntos, entendeu? E o que mudou foi isso. Mas tem igrejas tradicionais ainda que preservam mais a oração, consagração. Eu acho que nos dias de hoje ainda é essencial para a vida do cristão ter uma santificação com Deus, ter uma posição com Deus, ler a palavra, que é muito importante, que antigamente era normal ter uma escola dominical. Algumas igrejas hoje ainda tem, não estou generalizando, mas são coisas que em algumas igrejas ficou pro passado, entendeu? Então hoje em dia, muitas das vezes o povo não vai na igreja procurando Deus para adorar, exaltar o Senhor. Em muitos lugares hoje em dia praticamente Deus virou um garçom. A gente só quer que Deus nos sirva, mas muitos não querem servir a Deus. Então a diferença é essa. Tem igreja que continua, que não mudou, mas tem igreja que sim, que perdeu a visão, está caminhando por um caminho diferente nos dias de hoje. Então você que ora, você que se consagra, você que busca a Deus, não desista.
porque Deus precisa que a gente se coloque para nós levantar e fazer a diferença nessa geração que está aí. Amém? Fiquem todos na bênção, na paz do Senhor Jesus. Grande abraço aí para todos.